Olá, ouvintes da Rádio Fratev, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Criação Agroecológica de Suínos. Eu sou Samuel e no episódio de hoje nós vamos discutir sobre manejo reprodutivo de suínos em sistema agroecológico. Para isso, teremos uma convidada especial, a médica veterinária Fernanda Marques, professora da UFV. Olá, professora, tudo bem? Você poderia se apresentar aos ouvintes aqui da rádio? Olá, Samuel, tudo bem sim? Então, como tu comentaste, meu nome é Fernanda Marques e atualmente sou professora no Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Viçosa, ministrando disciplinas para o curso de Medicina Veterinária e também para a zootecnia. Eu sou médica veterinária, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e na URGS também fiz meu mestrado e doutorado, atuando na parte de sanidade de suínos e aves, áreas nas quais eu trabalho atualmente. Então vamos ao tema do programa de hoje. O processo reprodutivo é uma das mais importantes características de todos os seres vivos, e se tratando de animais domésticos, pode-se dizer que o seu valor primordial depende da sua capacidade reprodutiva. É de extrema importância conhecer o manejo da cobertura na suinocultura e os aspectos fisiológicos envolvidos, bem como o ciclo reprodutivo das fêmeas e a importância dos machos no sistema de criação. O cio ou estro é um fenômeno fisiológico periódico, próprio das fêmeas, que se caracteriza pela manifestação externa de uma cadeia de eventos que ocorrem no sistema reprodutor feminino. Durante este período, a fêmea aceita a monta do macho e é neste momento que ocorre a fertilização. A fêmea suína é um animal poliéstrico não estacional, ou seja, o estro se apresenta a cada 21 dias sem interferência da estação do ano. Professora, quais os procedimentos para a detecção do cio na fêmea suína? Então, Samuel, como tu salientaste, a fêmea suína é poliéstrica anual, isto é, apresenta ciclos estrais durante todo o ano e não há um período de anestro nesse ciclo estral, exceto o anestro lactacional, claro, durante a amamentação. Apesar do ciclo estral durar em torno de 21 dias, como tu também comentaste, o estro não dura todo esse tempo. Por isso, o manejo de detecção do estro de forma correta é de extrema importância para o ótimo desempenho reprodutivo da fêmea e do plantel. O ciclo estral da fêmea suína varia de 19 a 24 dias e é composto por 4 fases: o proestro, o estro, o metaestro e o diestro. O estro é o momento em que a fêmea está receptiva à monta natural ou à inseminação artificial, e é o momento em que ocorre a ovulação. O estro dura em torno de 56 a 60 horas na fêmea suína, sendo que a ovulação em si ocorrerá num período mais curto, em torno de 2 a 3 horas. Além disso, a ovulação geralmente ocorre no terço final do estro, em torno de 24 a 40 horas após o início dos primeiros sinais de estro. Neste sentido, a detecção dos sinais de estro é um dos passos mais importantes para que a monta ocorra no momento correto, ou seja, durante a ovulação. Por isso, falhas no diagnóstico deste estro podem trazer sérios problemas no desempenho reprodutivo do plantel. Na suinocultura, a detecção do estro é realizada pela observação do comportamento e sinais da fêmea. No estro, a fêmea suína apresenta a vulva mais inchada e avermelhada, e com abundante secreção mucoide. Além desta observação, utilizamos mais 2 técnicas para a comprovação de que ela está em estro realmente, que são o reflexo de tolerância ao humano e o reflexo de tolerância ao macho.
A exposição da fêmea ao macho sexualmente maduro e com boa libido ocorre pelo contato direto inicial focinho-focinho. Um reflexo positivo tolerante, ou seja, um sinal de estro, inclui o levantar de orelhas e balançar de cauda pela fêmea na presença desse macho. Ainda com o macho na frente da fêmea, se verifica a presença do reflexo de tolerância à pressão lombar da fêmea por uma pessoa. Esta pressão é realizada com as mãos e tem que ser intensa, mas cuidadosa. Não há necessidade obrigatoriamente da pessoa subir em cima da fêmea para que isso seja verificado. E deve-se evitar movimentos muito bruscos ou rudes. As fêmeas em estro se mostram calmas e ficam imóveis quando pressionadas na região lombar. Bom, essas 3 técnicas, observação do comportamento e características da vulva da fêmea, receptividade à presença do macho e imobilidade quando pressionadas na região lombar, são os procedimentos utilizados para a detecção do estro na fêmea suína. Devem ser preferencialmente realizados 2 vezes ao dia e durante um tempo que dura em torno de 10 a 15 minutos, para que essa detecção seja realmente precisa e confiável. Ah, entendi. Então, nesse sentido, os machos poderiam ser mantidos em espaços separados das fêmeas na criação? Isso mesmo, Samuel. E preferencialmente isso deve ocorrer na criação, sendo o contato macho e fêmea deixado exclusivamente para a detecção do estro e no momento da cobertura. Manter eles separados facilita o manejo reprodutivo, que inclui a detecção de estro e a cobertura, assim como também facilita o manejo do ambiente e da alimentação para cada categoria. O macho que deve ser conduzido à baia da fêmea durante a detecção do estro, sendo isto realizado de forma calma e sem agressões ao macho pelas pessoas responsáveis por este manejo. Em relação à cobertura, é recomendado que seja realizada em um terceiro ambiente, limpo e calmo, ou, se não for possível, que seja na baia do macho. Bom, e falando em cobertura, quando realizar a primeira cobertura da fêmea e quantas coberturas realizar por cio? Posso realizar a cobertura da fêmea em todos os cios ou devo dar algum intervalo entre as gestações? Samuel, a maturidade sexual da fêmea suína ou a puberdade é caracterizada pela apresentação do primeiro estro. A puberdade ocorre entre 160 a 170 dias de idade na fêmea, podendo esta idade variar, devido a fatores ambientais, genéticos, nutricionais, entre outros. Porém, não é recomendável que a primeira cobertura de uma leitoa seja realizada neste primeiro estro. O que se prioriza é que a primeira cobertura na vida dessa fêmea seja realizada a partir do terceiro estro dela, pois isso aumenta a taxa de ovulação, garantindo um maior número de leitões nascidos. Além disto, este tempo de 3 ciclos estrais permite que a fêmea esteja mais fisiologicamente e fisicamente preparada para uma gestação. Se pensarmos nisso em idade, a primeira cobertura de uma fêmea no plantel ocorrerá em torno dos seus 210 a 230 dias de idade e com um peso médio esperado de 150 quilos. Em porcas, após o período de lactação, que deve durar em torno de 28 dias, a fêmea suína apresenta o intervalo desmame-estro em torno de 5 a 7 dias em média. Ou seja, logo após o desmame é esperado um novo ciclo e, consequentemente, um novo período de estro é visualizado. Após a confirmação do estro pelos manejos de detecção que a gente comentou anteriormente, a fêmea já pode ser coberta novamente após o desmame. Em relação ao número de coberturas, é recomendável adotar 2 montas por estro por fêmea,
mantendo o intervalo de 24 horas entre as montas naturais. Entendi. E é possível estimular a puberdade? De que maneira isso é realizado? A indução ou estímulo da puberdade é realizado principalmente para a sincronização das fêmeas em um plantel, ou seja, para que um grupo de fêmeas comecem a ciclar em dias muito próximos e, consequentemente, para que os manejos de cobertura, gestação, desmame sejam realizados em grupos de fêmeas. Isto facilita com certeza a organização do manejo reprodutivo dentro de uma criação. Além disso, com a indução da puberdade, se busca a cobertura em peso e idade adequados para a manutenção de uma gestação. A indução da puberdade na fêmea suína é aconselhável a partir dos 150 a 160 dias de idade. Esta estimulação é feita colocando-se diariamente um macho em contato com as leitoas ou com as marrãs por cerca de 10 a 15 minutos e 2 vezes ao dia. Para estímulo do primeiro estro, é importante um macho maduro acima de 10 meses e com boa libido. Além disso, as leitoas devem ser mantidas em baias coletivas, em pequenos grupos, pois isto também é um fator que pode estimular o primeiro ciclo estral. Comentando um pouco em relação ao macho agora. A professora poderia destacar quais as principais funções do cachaço em uma criação? Qual a relação ideal entre número de machos e fêmeas em uma criação? Samuel, o macho tem papel fundamental dentro de uma criação, pois ele representa 50% da genética dos leitões nascidos. Influencia na taxa de fertilização, no número de leitões nascidos, na qualidade de carcaça da leitegada, no desenvolvimento desses leitões, incluindo ganho de peso e conversão alimentar. Além de ter papel na cobertura das fêmeas, os machos, dentro de uma criação, auxiliam na indução de puberdade e na detecção de estro, como a gente já comentou. Em relação à proporção macho-fêmea na monta natural, se pensa como ideal um macho para cada 15 a 20 fêmeas existentes no plantel. Como selecionar um bom macho reprodutor? Quais as características que eu devo observar? Devemos sempre procurar adquirir machos de boa procedência, conhecer o status sanitário da granja de origem e ter referências em relação às características produtivas esperadas dessa progênie, como qualidade de carcaça, conversão alimentar. Os machos devem chegar na granja com idade média de 5 a 6 meses e devem ser alojados em baias limpas, secas, bem desinfetadas, espaçosas e com piso não escorregadio, não abrasivo e sem frestas. Além disso, um programa vacinal e nutricional adequado devem ser adotados. Neste período de adaptação ao ambiente e preparação para o início das atividades reprodutivas, ainda deve-se observar aprumos, qualidade de cascos, articulações dos machos, presença de libido e dominância sobre as fêmeas, obediência à condução do responsável e uma boa capacidade, de resposta ao treinamento, tanto para cobertura como para detecção de estro. O que se recomenda é utilizar os machos na reprodução por um período médio de 2 anos, para que dessa forma o produtor possa se beneficiar das melhorias genéticas desses machos. Ok. E a partir de qual idade ele pode ser utilizado na cobertura e quais procedimentos devem ser observados neste momento? Samuel, o ideal é que o macho suíno comece a ser treinado em coberturas por volta dos 7 meses de idade, preferencialmente em fêmeas multíparas dóceis. Este treinamento dura em torno de 4 semanas, então a partir do 8º mês de idade e com em torno de 150 quilos, os machos estão aptos a realizar sua primeira cobertura. Geralmente, machos até 10 meses de idade devem realizar um máximo de 2 montas por semana, ou seja, a cobertura de uma fêmea por semana. Entre 10 e 12 meses de idade, os machos estão
liberados para exercer no máximo 4 montas por semana, e machos com mais de 12 meses de idade podem realizar um máximo de 6 montas por semana, se for necessário, dando um intervalo de 2 a 3 dias após a cobertura para o macho. No caso de um plantel maior, é interessante a utilização de rodízio de machos, não deixando o intervalo sem utilização dos machos maior que 15 dias e evitando a utilização do mesmo macho durante muitas semanas seguidas. Isto deve ser observado e anotado de forma adequada, pois a ou a superutilização destes machos podem comprometer o desempenho reprodutivo deles. As coberturas devem ser realizadas preferencialmente nas horas mais frescas do dia, em um local arejado, limpo e com piso antiderrapante. E o fornecimento da ração ao macho deve ser realizado preferencialmente após a cobertura. A duração de uma monta varia de 5 a 10 minutos. As fêmeas devem estar obrigatoriamente em estro, ou seja, receptivas e com a vulva higienizada. Nunca a cobertura da fêmea deve ser realizada fora do período do estro. Isso é muito importante. Durante a cobertura, o responsável que está manipulando, que está observando essa cobertura, deve observar o comportamento do macho, acompanhar a cobertura evitando uma monta errônea, deve auxiliar na cobertura, inclusive na introdução do pênis, se necessário, e evitar o excesso de montas frustradas. Agora, para finalizar, quais os problemas ou falhas mais comuns relacionadas à reprodução e quais devemos ficar atentos? Samuel, este é um questionamento muito importante, pois os problemas e falhas reprodutivas se caracterizam como um dos principais fatores para o descarte de fêmeas em uma criação. Dentre os principais problemas, podemos observar com mais frequência a presença de abortos, o nascimento de fetos mumificados ou natimortos, a ausência de ciclo e o retorno ao estro. Atualmente, o maior desafio ainda são as altas taxas, acima de 10% geralmente, de retorno ao estro dentro das criações. Ou seja, a fêmea ela é coberta pelo macho e ao invés de entrar em gestação, como seria o esperado, ela volta a ciclar e volta a demonstrar sinais de estro na detecção. Por ser um grande desafio, é sabido que diversos fatores podem contribuir para o aumento dessa porcentagem. Aqui, gostaria de destacar alguns fatores já relacionados. Questões relacionadas à fêmea, como ordem de parto, genética, nutrição e score corporal, no momento da cobertura podem influenciar. Assim como questões ambientais e sanitárias, como a época do ano, temperatura, instalações, presença de agentes infecciosos, ausência de limpeza do ambiente também. Porém, muitos trabalhos destacam que as taxas de retorno ao estro também podem ser influenciadas pelo manejo reprodutivo realizado nas fêmeas e nos machos. Por exemplo, a falha na detecção de estro, a cobertura no momento inadequado, o não acompanhamento e auxílio ao macho durante a cobertura, a manipulação brusca ou estressante dos animais, a utilização de machos sem aptidão reprodutiva, cobertura de fêmeas em idade ou peso inadequados, entre outros fatores básicos que devem ser observados. Por isso, para finalizar, eu queria salientar que o manejo reprodutivo não é simplesmente o momento da cobertura. O manejo reprodutivo ele é constante e diário. Além disso, ele é dependente da presença, de pessoas treinadas para a realização das atividades, um ambiente limpo e com baixa pressão de infecção, manejo sanitário dos animais e qualidade genética dos animais, tanto de fêmea quanto de machos. E este foi o programa de hoje. Muito bacana, não é, pessoal? Gostaria de agradecer a nossa convidada pela ilustre presença e por ter contribuído com o nosso tema dessa semana. Muito obrigado pela participação, professora. Samuel, eu que agradeço o convite do grupo
e espero ter contribuído de alguma maneira, né, nesse assunto de tanto destaque na produção de suínos. E também me colocar à disposição, né, em caso de alguma dúvida. Um abraço. Ah, e não se esqueçam, em caso de dúvidas ou sugestões, o nosso e-mail é animais.agroecologia@ufv.br. E toda semana tem conteúdo novo no Instagram, @GAPA-UFV. E na nossa página do Facebook, Grupo Animais para Agroecologia. Aproveita e dá uma olhada no nosso canal do YouTube também, Animais para Agroecologia DVT-UFV. E assim encerramos o programa de hoje. Vejo vocês na semana que vem. Até mais!